Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Hoje é dia 15 de outubro. Hoje é o dia do professor e hoje eu quero refletir com você sobre a minha trajetória nesse processo da questão do ensino. Gente, eu amo aprender, eu amo ensinar, me preocupo se eu, enquanto professora, estou sendo compreendida, se as pessoas que me ouvem estão aprendendo, e eu quero contar para você os anos como foi importante para mim os anos que eu fui professora na Unigran. Com certeza eu não vou lembrar de muita coisa porque são muitos anos, mas eu quero te contar um pouco como foi antes. Eu me formei em 2008 como assistente social. Aí, lá em 2009, sempre o meu foco sempre foi o quê? Atuar na área, né? Então você estuda e aí, olha só, temos um professor aqui me ouvindo e eu vou falar um pouco hoje sobre vocês. Se quiser compartilhar junto comigo, contribui aí. Gente, então, em 2008, quando eu me formei no serviço social, eu falei assim, eu preciso atuar na área. E aí em 2009, eu lembro como se fosse hoje, assim, sabe? Eu mandei currículo para vários lugares, eu fiz vários concursos e uma das questões que houve, né, de currículo foi que lá a Unigran, ela tinha um processo seletivo para ser professora da Unigran, isso em 2009. E tinha também para ser coordenadora do NASF, né, que é o Núcleo de Atendimento à Comunidade, alguma coisa assim. E aí eu fui com a cara e com a coragem em 2009, com certeza não passei, né, gente? Recém-formada, não tinha muito currículo, né? E aí o que acontece? Em 2009 eu prestei, que eu me lembre, 9 concursos. E nesses 9 concursos eu investi do meu dinheiro, ninguém pagou para mim a prova. E vocês sabem, né, que há todo um investimento financeiro para uma prova de concurso, não é barato. E teve alguns concursos que eu fiz fora da cidade, né? Um deles foi em Toledo, no Paraná, e também em Três Lagoas. E os restos foram em Dourados ou em cidades mais próximas. Carapó, Itaporã. Eu só sei que houve vários investimentos. E aí, esse meu emprego de 2009, eu já comentei para vocês aqui em outro vídeo, que ele era como gerente de políticas públicas de juventude, que arduamente eu consegui através de ir atrás, correr, manifestar para as pessoas que eu gostaria muito de trabalhar na prefeitura, como eu até na casa do prefeito eu fui pedir, mas deu certo, olha só. Deu certo porque eu fui indicada pelo meu amigo que me conhecia, que ele era o ex-coordenador de juventude e eu era militante do Conselho de Juventude. Então, na vida da gente, nada é por acaso. Uma coisa vai se encaixando, é como se fosse um quebra-cabeça e Deus, na sua imensa, né? Criação, estratégia. Deus é muito estrategista, gente. Ele se encaixa cada peça da nossa vida no tempo certo, na hora certa. Então, pessoas que a gente conhece hoje, estrategicamente falando, pode ser uma porta aberta para nós amanhã. Então, sempre pessoas acrescentam em nossas vidas, e isso é lindo. Aí, gente, em 2009 eu prestei 9 concursos e passei na minha mente em 4. Esses 4 concursos, um deles foi Três Lagoas. Eu não lembro os outros. Iviema eu passei. E eu não lembro, se Carapó eu também passei. E os outros que eu não tenho também muita lembrança. O que acontece? No início de 2010, então, eu comecei como assistente social mesmo, a atuar dentro de um CRAS, como cargo de confiança ali. E na época era o Ari Artuzzi, e fui chamada então em março de 2010 para atuar, para assumir o concurso em Três Lagoas. Gente, foi assim,
tudo provisão de Deus, tudo maravilha, sabe? Eu não conhecia ninguém em Três Lagoas. Quando eu fui para fazer o concurso, eu liguei para várias pessoas e perguntei, né, se conhecia alguém em Três Lagoas que estaria indo fazer o concurso. E aí o meu pai, ele tem bastante conhecimentos e aí eu liguei também para ele, e ele falou: "Olha, eu tenho um amigo que ele é do Detran e ele sempre vai lá para Três Lagoas que os pais deles moram lá". E aí foi nisso que esse amigo do meu pai tinha um filho que estaria fazendo o concurso também. Então eu fui junto e levei mais duas, três amigas e o menino nos levou, a gente foi. Cheguei lá em Três Lagoas, fui super bem recebida, super bem recebida. E uma outra live eu quero falar para você sobre a minha experiência em Três Lagoas. Foi maravilhoso. Mas hoje eu quero continuar sobre esse processo de aprendizagem, né? De aprender, de ensinar, o quanto é complexo e o quanto que professor, né, merece mesmo um prêmio. Então, até então eu sou muito grata a todos os professores que passaram pela minha vida, pela minha história, porque eu sou quem eu sou por cada um deles. E eu sempre fui aquela aluna, gente, assim, grudada em professor. Então, assim, eu amava professor que era responsável, que gostava mesmo de ensinar, de estar junto. Eu não gostava, eu não admirava professor que deixava os alunos colar. Sabe aquele professor que fingia que estava vendo que os alunos é, que os alunos não estavam colando, porque na verdade ele estava vendo e ele falava, faz o que quiser. E eu ficava injuriada com isso, né? Que o meu senso de justiça sempre foi muito aguçado. E aí, o que acontece? Nisso, então eu tinha assim já um patamar para mim, um plano de um dia eu quero ser professora, mas eu sei como eu quero ser professora. Tem alguns exemplos de professor que eu não quero seguir, não quero ser esse professor que não se importa com o aluno, sabe? Que não se envolve com o aluno, eu quero ser o melhor que eu puder. E aí, tá. Continuando, eu lá em Três Lagoas, né, tive a minha experiência e no ano de 2013 eu volto para Dourados e passo no processo seletivo na Unigran para ser professora. Não sei se o meu aluno, um dos alunos, né, amigo meu, Deuclésio, tá aí, ó, possivelmente tenha passado, né? E aí, gente, olha que interessante. Quando eu volto, eu anuncio, fico sabendo, né? Eu anuncio para algumas outras amigas minhas, gente, vai ter o processo seletivo na Unigran para ser professora, tudo, dando para mim dentro da minha consciência, gente, as minhas amigas que eu falei do processo seletivo, elas não seriam minha concorrente, porque iria ganhar quem era para ganhar, e isso estava muito tranquilo. Isso é muito tranquilo em minha vida. Dentro de mim não existe eu querer tirar o lugar do outro e muito menos oprimir o outro. Para mim, o sol nasce para todos. E aí foi que eu consegui, então, passei nesse processo seletivo, né? Foi muito legal para mim. E aí, como professora, tinha, né, lá na Unigran, a minha primeira supervisora de estágio, que era a Regina. Então, assim, um ambiente já de pessoas conhecidas e assim, tudo novo. E eu tinha recém ganhado a Júlia. A Júlia tinha 3 meses de idade quando eu comecei a dar aula na Unigran. Então eu estava aí naquele processo de aprender a ser mãe, né, minha primeira filha, aprender a ser mãe, e eu comecei então a aprender a ser professora de fato universitária, né? E os desafios grandiosos. Então eu me dedicava muito, eu estudava muito, né? E como eu tenho um histórico até desse negócio da rejeição, eu tinha um receio de ser rejeitada, então eu ia todos os dias dar aula com aquele sentimento, o que os alunos vão achar, o que eles vão gostar ou não. E aí eu sempre gostei, né, de fazer o meu melhor. Então eu estava preparada para aquele aluno que fosse criticar, que ele fosse fazer o que for, mas eu não iria ceder nos meus princípios. Então eu comecei a ser uma professora assim, que para mim
demonstrava que queria o melhor para os alunos, que era a evolução deles, que eles aprendessem de verdade. E muitos alunos começaram a não gostar de mim, a não gostar, achar a matéria difícil, ou que eu não fazia prova de dupla, que eu não fazia isso, e me comparava com os outros. Gente, olha, cada situação. Foram 5 anos, 5 anos. Teve um momento assim que era para mim dar uma matéria a mais, alguma coisa assim. E aí os próprios alunos falaram: não, a gente não quer a professora Thalita. Olha o processo de rejeição. Não quer a professora Thalita. Hoje eu falo tranquilamente, mas naquele momento, né, gente, não é fácil, né, você entender o que passa na mente do aluno. E aí os alunos se reuniram e falaram: olha, a gente gosta muito da professora Thalita, mas a gente não quer ela nessa matéria. Por quê? Porque ela já dá muita matéria, as matérias dela são complexas, ela dá muito trabalho, ela dá muita coisa, ela não dá prova em dupla, ela não facilita, sabe? Desse jeito. E nesse processo todo, algumas alunos começaram a me entender, né? Começaram a me conhecer desde ali do início e foram crescendo junto comigo. E um dia eu ouvi de uma aluna algo muito especial para mim. Falou: olha, Thalita, olha, professora, realmente a gente não pode julgar o livro pela capa. Aí eu falei: por quê? Não, porque sempre a gente te rotulou, né? Porque eu ia dar aula, às vezes de saia longa, às vezes de vestido, às vezes de calça, às vezes de leg. Eu não tinha assim quer dizer, eu não tenho um estilo certo, né? Eu uso tudo. E aí, mas sempre eu tava ali às vezes de saia longa e elas falaram assim: então, professora, a gente julgava a senhora de soldado, né, de vestido, né? Então, assim, por quê? Que a senhora era muito exigente. E lá a gente achava que você não gostava da gente, que era contra nós. Hoje, eu te compreendendo, te conhecendo melhor, que é abrindo, né, o livro e lendo o livro e entendendo a sua intenção, hoje eu sou muito grata, professora. Aquilo para mim eu ganhei o dia, ganhei a noite, tanto que eu lembro dessa história. Por quê? Porque por diversas vezes, gente, eu parava a aula. Eu parava a aula para dar sermão nas alunas. E isso, você pensa, gente, como que pode, né? Na faculdade, você precisa fazer com que as pessoas, elas venham a assistir, a valorizar a aula. Então, era isso que eu queria. Eu, como professora, eu gostaria, e aí eu fico pensando no sofrimento que é no ensino fundamental, no ensino médio. Você se dedica, você procura fazer o melhor e os alunos não querem aprender. E na universidade, gente, não adianta. Por que querer estar ali somente para o diploma, somente para o papel, sabendo que o que vai fazer você ser um bom profissional é o conteúdo, é você compreender a essência da matéria, é você se dedicar nos estágios, é você aprender com cada professor, ainda mais sendo, né, que era o curso de serviço social na época que eu dei, ele era presencial, então era muitos professores, cada um trazendo a sua experiência. Gente, isso me deixava muito de cara e eu conversava com as alunas, eu conversava, eu não desistia delas. Eu parava a aula. Eu sempre gostei muito de Augusto Cury, eu sempre gostei muito de inteligência emocional, de projeto de vida, visão de futuro. E teve dias que às vezes eu parava um pouco a aula e escrevia no quadro, e falava: gente, por que vocês estão aqui? Qual é o objetivo de vida de vocês? Vocês trabalham o dia inteiro, cada uma com uma vida de luta, de resistência, e agora você não vai dar valor à aula, você não vai dar valor ao seu dinheiro. E falava, e aí nisso, muitas às vezes até agradecia: nossa, professor, obrigado, outros não gostavam. E assim era, e eu fui aprendendo a lidar também com a rejeição. Agora, gente, na hora. E aí, na Unigran tem a semana da revisão. Olha, se eu vou falar pra você, tem tudo pro aluno ir além, né? Tem tudo assim programado, tudo
né? A gente entrega os planos de aula certinho, tudo tem os seus prazos de tirar dúvida, de fazer, disposição do professor. Mas chegava na hora da prova, aquele chororô. Não dá tanta matéria, cobra só isso, dá prova em dupla, prova de consulta. E eu nunca cedi. Eu nunca cedi porque eu falava, cara, eu tenho que valorizar o meu trabalho. Eu acordava de madrugada para preparar a aula, acordava de madrugada para fazer prova. Então sempre me dediquei a dar o melhor para os alunos. Isso é a vida de professor, como dizem, né? Tá sempre ali estudando, estudando. E aí, o que acontece? Chegava nas provas, eu lá, firme. Tinha aluno que não gostava, que eu ficava andando para lá e para cá, para cuidar mesmo e não permitir que ninguém colasse na minha prova. E se eu pegasse colando, eu realmente tirava a prova. E aí, professora, então já que você anda para lá e para cá, vem com um sapato que não faça tanto barulho, né? E aí a gente vai aprendendo. Eu, como professora, no dia de prova, ia sem o sapato que fazia barulho. Mas na hora de corrigir a prova, gente, eu chorava. Era triste demais as notas. E aquilo, assim, te maltratava até. Eu falava, gente, eu me esforcei tanto, eu me dediquei tanto. Como que pode esses alunos? Isso no início, né? Depois eu fui entendendo que a culpa não era minha. Depois eu fui entendendo que não era minha culpa que eles tiravam nota baixa, é que eles não estudavam. E aí as coisas iam acontecendo, eu fui amadurecendo, crescendo, aprendendo e também me valorizando. E nisso fazendo vários amigos, amigas, pessoas maravilhosas, porque dar aula, gente, é conquistar a confiança. E eu comecei então a conquistar a confiança desses alunos, né, dessas pessoas. Hoje eu sou amigo de vários. E nisso tudo, eu continuei então a me preparar também para o meu propósito de vida. Por quê? Porque eu tinha trabalhado como concursada lá em Três Lagoas, que eu vou falar um pouco em outra live, e voltado a Dourados, e como concursada, eu deixei o concurso lá. Então, olha só, eu abandonei um concurso, e aí algumas pessoas falavam assim, Thalita, concurso é só uma vez na vida. E eu falava assim, não, o meu foco é ser concursada em Dourados. E aí, nisso, né, de 2009, então, no caso, em 2013, eu estava lá dando aula na Unigran. Eu fiz outros concursos no meio tempo, só que teve uma vez, eu estava dando aula na Unigran, e aí eu passei no concurso que eu fiz em Maracaju. E tá, eu e meu esposo passamos, na verdade. E aí acabou que a gente decidiu não ir. A gente decidiu não ir e ficamos em Dourados. Eu passei num processo seletivo na prefeitura de Dourados pelo meu currículo e passei em primeiro lugar e comecei a atuar como assistente social em 2014 ou 13, eu não tenho certeza. Só sei que eu trabalhava na Unigran e trabalhava na prefeitura. Loucura, loucura, loucura. E era mãe como todo mundo, atuava na igreja, atuava na dança, atuava nos movimentos sociais, voluntária na casa de recuperação. Como dar conta de tudo isso, só Deus para te explicar, porque humanamente falando, às vezes nem eu acredito que em cada ano da minha vida sempre eu tô envolvida em muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, lá naquela época, então, meu foco era o concurso. Esse processo seletivo que eu estava era para ter terminado no início, no final de 2014, início de 2015, mas eu fiquei grávida do Cauã. E aí, por estar grávida, não poderiam me mandar embora. Então, eu permaneci em 2015 no serviço, né, na prefeitura, e terminou em dezembro de 2015, quando no final do ano parece que já sai então o edital do concurso. Então, no início de 2016 eu saberia que haveria concurso. E isso tudo eu na Unigran, dando aula na Unigran. Gente, eu dei tanta matéria na Unigran. É fundamentos do serviço social, é o serviço social na empresa, é a política de saúde, a política de assistência, é estágio.
e não sei mais quantas outras matérias eu dei. Ah, era orientadora de monografia. Além de orientadora de monografia, a gente estava sempre junto com tanta coisa. E eu quero falar pra você, Thalita, qual é o maior benefício? O que mais te ajudou? Você ter dado 5 anos aula na Unigran. Eu cresci muito como pessoa, como ser humano, mas tudo que eu aprendi, que eu estudava para dar aula, lógico, você tem que estudar para se preparar para dar uma boa aula, mas eu estava aprendendo. E, gente, em 2016 eu fiz uma média de uns 6 concursos, porque eu não sabia onde eu ia passar, né? E foi uma graça, todos os concursos saíram tudo na mesma época. Gente, eu passei em todos os concursos. Thalita, foi só a Unigran? Lógico que não. Em 2016, porque o concurso parece que foi em abril, eu fiquei de janeiro a abril. Eu só dava aula na Unigran, não estava mais na prefeitura. E o meu bebezinho Cauã estava ali comigo, eu ouvia. Aí agora eu vou dar dicas para você de como passar no concurso. Ao todo, gente, ao todo, para mim chegar nesse nível que eu estou hoje, né, lá em 2016, ter passado em todos os concursos que eu tinha feito, ao todo eu fiz 18 concursos. E aí lá em 2016 eu fiz um cursinho de 2 meses, parece, ou 3, eu não lembro direito, mas de português. Gente, eu estudei esse português todo e tinha já no YouTube aula do português do zero lá, do fonema, da vogal, até a oração subordinada, adjetiva, não sei do que, não sei do que. Gente, eu fiz tudo. E o meu filho, ele graças a Deus, ele era bonzinho, tinha a Júlia também, minha sogra ajudava a cuidar, tudo. E o que acontece? Eu assisti muito e às vezes não dava tempo de eu ler as leis. Então eu tava ali lavando louça, limpando, fazendo alguma coisa, dando mamar pro bebê e eu estava assistindo vídeo no YouTube. Então, assim, além, lógico, né, de ter toda a experiência de ser professora da Unigran 5 anos, eu tive que relembrar muita coisa. Leis, outras coisas, o português. Aí o português eu fiz o curso, que nesse curso ele era de gramática mesmo, né? E também de redação, porque sempre eu tive muita dificuldade no português e na redação. E aí, com o meu filhinho ali e no dia a dia de casa, eu assistia muito vídeo no YouTube. Qual eram esses vídeos? Sobre o edital. Então, você pega... Gente, tô dando dicas aqui para você passar em concurso, como estudar. Você tem que seguir o edital. Lá no edital, ele fala quais são as matérias que vai cair. Você vai no YouTube, pega aquela matéria, ou se é uma lei, possivelmente já tem alguém que leu a lei e gravou lendo. Você acredita? Tem o ECA gravado, alguém que leu o ECA e gravou. Alguém que leu alguma lei que possivelmente você precisa, gravou. Ou, se não for essa lei gravada, tem alguém explicando a lei. Isso é o ponto 1 também. E também, dentro do YouTube, você tem perguntas e respostas. Então, assim, daquele mesmo tema, tem um professor explicando perguntas já de concursos e ele vai falando por que aquilo é o certo e por que não é. Eu entrava nos sites das faculdades, assim, de faculdade não, dos sites das instituições que prestavam concurso e baixava todos os concursos da minha área. E pegava e respondia e depois ia lá no gabarito e conferia. Gente, sempre, graças a Deus, a média de 65%, 70% de acerto. Então, você fazendo, eu lembro que eu fiz mais de 10 provas. Você fazendo as provas, você vai aprendendo, né, a eliminar o que não é. Você vai aprendendo dicas dentro dessas aulas. No caso, assim, as pegadinhas que algumas pessoas falam. Ah, eu sei a matéria, mas foi a pegadinha. Aí você fala apenas,
né? Você cuida já com a palavra apenas, com a palavra somente. Quando afirma coisas assim muito focadas nisso, aí você de exclusão, né? Apenas, aí você já vê afirmações muito fortes, então você já fica atento. Então a minha dica para você é essa. Você não tem tempo, vive na correria, não dá para parar para estudar, que isso é importantíssimo. Você pega o edital, você vai no YouTube, vai fazendo serviço de casa, vai estando numa fila de um banco, andando no carro, fazendo alguma coisa. Você pega o seu celular, o seu fone de ouvido e vai ouvindo os vídeos. Quantas vezes forem necessárias. Ser concursado é um objetivo da sua vida, se você tiver isso como objetivo. Então, pra mim, eu terminei a faculdade em 2018, ou em 2008, em 2010, então eu passo no concurso lá em Três Lagoas, começo a atuar. Final de 2012 eu saio de lá, venho para Dourados por causa de uma questão pessoal, familiar. E logo então, lá em 2016, eu volto então a fazer novos concursos, passo em todos e tenho a alegria, né, o prazer de escolher a cidade de Dourados. E hoje eu sou concursada do município de Dourados e atuo na Secretaria de Assistência Social e trabalho no Serviço Família Acolhedora. Gente, eu já falei demais. Se você quiser tirar dúvidas, você pode deixar seu comentário. E eu passei para você 2 experiências aqui nesse vídeo, de ser professora, de se preocupar com o aluno, com a vida dele, com o futuro dele, e ao mesmo tempo de ser uma pessoa com determinação, que tem o foco em ser concursada, e hoje eu sou. Então, quando você tem foco, disciplina, quando o teu querer ele tá alinhado aos seus comportamentos, quando você tem a sua mente alinhada ao teu coração e às suas atitudes, não tem como dar errado. E se Deus está na sua vida, você entenda que Ele faz o impossível. Deus faz o impossível. Aquilo que é possível, você tem que fazer. Eu, me colocando no lugar de Deus, eu falava, Senhor. E ali eu quero falar pra você que eu acho lindo esse quadro que eu tô vendo ali, gente. Olha que lindo. É uma tentativa de conexão profunda, assim. Eu não sei, esse quadro falou muito comigo. Então, no concurso eu olhava, filha de Deus pra cá, filha de Deus pra lá. E aí tem gente que fala assim, não, na hora Deus vai me iluminar qual é a resposta certa. Gente, é demais, né? É demais. Na Bíblia fala que o Espírito Santo nos traz a memória, nos faz lembrar, né? Nos faz lembrar. Então eu tenho isso comigo, sabe? Que o Espírito Santo ele tá com a gente. Mas eu te pergunto, o Espírito Santo pode me fazer lembrar de algo que eu nunca li? De algo que eu nunca entendi? De algo que eu não estudei? Então, eu sou muito dependente de Deus, ao ponto de algumas pessoas falarem pra mim, Thalita, você é obrigada a passar no concurso de 2016, porque a história da sua vida tá aí, tudo tá em jogo. Eu fui tranquila pra prova. Quem me conhece sabe, eu sou agitada, eu sou, né, quero fazer acontecer, gosto de se preocupar com tudo, isso é minha natureza. Mas na hora, queridos, que não dá mais pra querer ter o controle de tudo, eu entrego pra Deus. E aí a minha oração, na hora do concurso, foi, Senhor, eu fiz a minha parte. Eu fiz aquilo que era possível a mim. Agora eu só te peço calma, me dê tranquilidade. Gente, e eu estudei, li, ouvi que passar em concurso é 50% conhecimento e 50% inteligência emocional. E ali eu falei, Deus, me dá calma, me dá tranquilidade. E outra coisa, se esse concurso é para ser meu, vai ser. E se não for, o Senhor vai continuar sendo Deus na minha vida. Não é porque se eu reprovar nesse concurso, a minha vida vai ser péssima. Não, o Senhor tem outros planos. Então, gente, quando a gente é focado, determinado, sabe o que precisa, você sabe que a responsabilidade
de tomar atitudes na sua vida é sua, não somente de Deus. E Deus tá no controle de todas as coisas. Se for pra ser, vai ser. Ai, Thalita, você tá sendo hipócrita, porque se você reprovasse, com certeza você ia ficar brava com Deus. Lógico que não. Ele tá no controle de tudo, gente. E isso é confiar, isso é ter fé. Fé é você ter firmeza nas coisas que você não vê. Então eu sabia que se eu fosse para passar no concurso, eu iria passar. Então eu fui fazer as provas, não somente de dourados, mas todas, com muita tranquilidade. E eu tenho mais experiência para te contar nessa área da ansiedade, de pessoas que acabam perdendo coisas maravilhosas porque é ansioso. A ansiedade traz sentimentos tóxicos e os sentimentos tóxicos só atrapalham a sua vida. Me siga, gente. Continua ouvindo meus vídeos, não só um pouquinho. Não entra só um pouquinho e ouve um pouquinho, não. Ouve minha live inteira. Eu tenho certeza que alguma coisa você vai entender, compreender e a sua vida vai ser transformada. Tá bom, gente? Obrigado. Compartilha a live, comenta. Isso aí, Lise. Obrigado, querida. Ouça a live toda. Eu sei que você entrou agora e você é uma pessoa que eu olho e tenho grandes expectativas. Porque você é uma menina determinada. Admiro você. Pessoas desse jeito que quando eu olho eu falo, nossa, é isso, é isso. Vai dar certo. Não tem como não dar certo. Porque Deus é contigo e você é guerreira. Tá bom, gente? Até mais. Deus abençoe.